Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! Tô pedindo que você se inscreva. Eu tô pedindo que você se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Não se esqueça, cada nova publicação, o sininho obviamente vai tocar. E mande a sua história. Todos nós temos uma história. E você deve ter uma história também. Mande para eu poder narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Mande para esse e-mail que eu vou narrar aqui também a sua história, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o cigarro de palha e a acusação por um crime. Me chamo Renata e tenho 34 anos e vim contar aqui a minha história. Minha família sempre foi rodeada de amigos e entre esses amigos tinha um chamado Alcides. Ele já era amigo da família desde a época do meu avô. Eu nem era nascida ainda. E essa amizade começou quando nossa família mudou para uma área rural, uma área de chácaras de verduras, chácaras especializadas em produzir verduras. E ao lado da nossa casa morava Alcides. O tempo passou, eu nasci, eu cresci e ia sempre lá conversar com Alcides. Ele adorava fumar um cigarro de palha. Cigarro que hoje pouco se vê. E eu acabei gostando também de fumar cigarro de palha. Eu sempre ia lá pegar um pouquinho de fumo para mim. Apesar de ter um cheiro muito forte, o fumo, eu acabei pegando esse vício de fumar cigarro de palha. Você pica o fumo, depois de bem picadinho, você esfrega ele na mão. Aí você pega uma palha, coloca esse fumo que você picou ali espalhado naquela palha. Espalha bem direitinho, enrola a palha, passa a língua para palha colar. Aí você dobra assim a frente, acende com um fósforo e começa aquilo que eles falam de pitar. Pitar é o tal do fumar o cigarro de palha. Alcides morava sozinho, com seus 2 cachorros. A família dele nem sempre era presente. Ele tinha um filho distante que raramente vinha visitá-lo. E ele sempre dizia que sentia falta do filho. Mas, por outro lado, sabia também que o filho não gostava muito dele, por ele não ter criado, o filho. Todas as tardes eu ia lá fumar com Alcides o nosso cigarrinho de palha e conversar com ele um pouco. E às vezes ele pedia para que eu lavasse as roupas dele e me dava lá um trocadinho. Alcides agora, com seus 56 anos de idade, era como um verdadeiro pai para mim. Mas um dia tudo mudou. Para ser exata, 9 de janeiro de 2012. Durante a tarde, eu fui até a casa dele levar um dinheirinho que a minha irmã devia para ele. Quer dizer, eu fui pagar para ele uma dívida da minha irmã. E ao mesmo tempo, eu iria pegar um fumo. Ele estava jantando, me ofereceu comida, eu agradeci e pedi a ele um pedacinho de fumo e fui embora. Tudo correu normal até o final da noite. Onde eu morava era um breu durante a noite, mas escuro mesmo. Uma escuridão só. Meu quarto ficava em um cômodo fora da casa. E por volta das 21 horas, eu saí na porta para fumar aquele meu cigarrinho de palha, como de costume. Então, eu ouço alguém gritar. Era uma voz feminina. Uma voz feminina que gritava: para, 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 para. Então, depois desses gritos, tudo voltou a ficar em silêncio. E no meu pensamento, era uma vizinha brigando com o marido,
Era uma vizinha brigando, sei lá, com alguém, com um companheiro. Então parei de fumar o meu cigarro, apaguei e voltei para dentro de casa. Por volta da meia-noite, saí outra vez para fumar aquilo que havia restado e olhei para a casa de Alcides, que ficava a cerca de 300 metros da minha casa, e vi que a porta da casa dele estava aberta e a luz acesa. Pensei comigo, será que ele está passando mal? Uma hora dessas, porta aberta, luz acesa? Então resolvi acordar a minha mãe e dizer a ela que, olha, a casa do Alcides está com a porta aberta, a luz acesa. A senhora não quer ir lá comigo para ver se está acontecendo alguma coisa com ele? A minha mãe falou, que é isso? É porque está calor, ele deve estar andando lá com os cachorros. Vai dormir você, lá está tudo bem, fica tranquila. Mas algo me dizia que alguma coisa estava errada. Então fui acordar a minha irmã e ela também não quis ir comigo. Mas, ao mesmo tempo, ela ficou também preocupada. Não é normal, realmente uma hora dessa, lá na casa do Alcides, luz acesa, porta aberta. Minha irmã então pegou um pedaço de pau, ela levantou, falou, não, eu vou lá com você para ver se está acontecendo alguma coisa. Ela pegou um pedaço de pau e pegou o celular para ir clareando a escuridão. E chegamos perto da casa dele, chamamos e nada. Nem ele e nem os cachorros, que sempre vinham correndo, apareceram. Então, resolvemos chegar mais perto da porta. A minha irmã segurando aquele pedaço de pau, porque se aparecer alguém, ela daria uma paulada. E foi quando eu vi uma manchinha vermelha na porta e falei, isso está parecendo sangue. Isso está parecendo sangue. A minha irmã já se assustou e falou, não entra. Se agacha na porta e olha pela fresta, se ele não está caído no chão. Na hora eu me agachei, vi os seus 2 cachorros debaixo da cama, tremendo de medo, e a coberta dele no chão. Então, minha irmã, que já estava desconfiando de alguma coisa, pegou o celular e ligou para a polícia, enquanto íamos até a casa da vizinha de Alcides, que fica perto assim, não muito longe. Então nós íamos na casa da vizinha para saber se ela sabia de alguma coisa, e a minha irmã aproveitou e ligou para a polícia. Enquanto íamos até a casa da vizinha, minha irmã foi conversando com o policial, aliás, era uma mulher, era uma policial, pelo celular, e eu atrás da minha irmã e ela pelo celular conversando com a policial. Foi quando olhei para o lado e vi Alcides caído no chão, só de cueca e com uma camisa branca cheia de sangue. E pior, Alcides estava morto, caído na vala da chácara. Entramos em desespero, saímos correndo, minha irmã começou a gritar, disse à policial que, olha, ela tinha encontrado o nosso vizinho, o nosso amigo aqui, está caído e acho que ele está morto, eu acho que ele está morto. O policial então pediu para que ela mantivesse a calma e que nós saíssemos de perto, que ela já estava mandando uma viatura para o local. Minha mãe nessas alturas acordou, meu padrasto, todos os vizinhos, e de repente eram várias pessoas. Todas começaram a chegar ao local e várias viaturas também. Mal sabia eu que ali estava começando o meu inferno, o inferno na minha vida, que me deixaria na pior das depressões. Ainda de madrugada levaram o corpo. Já era dia 10. Depois que o corpo passasse pelos exames normais da polícia, seria liberado para o velório. Velório então liberado, e eu fui junto com a minha mãe. O velório estava lotado de gente, família dele, amigos, conhecidos. E desde quando eu cheguei no velório, além, claro, de estar sofrendo pela morte de Alcides, eu comecei a me sentir mal também, porque eu percebi que muitas pessoas me olhavam com um olhar estranho, esquisito aquilo. Eu senti que algumas pessoas me olhavam
com um olhar assim meio desconfiado, sabe? Um olhar assim, olha para você, meio que querendo dizer alguma coisa. Eu comentei até com a minha mãe: mãe, por que será que eles estão me olhando assim? Parece que estão desconfiados de alguma coisa, olhando para mim com um certo olhar assim esquisito. Impressão sua, disse a minha mãe. Não deve ser nada, não tem ninguém te olhando não. Aconteceu o velório. Aconteceu o enterro. Dia 11, por volta das 9 horas da manhã, uma viatura para na porta da minha casa. 2 investigadores, uma mulher e um homem. E então eles me pedem para que eu os acompanhe até a delegacia. Mas acompanhá-los até a delegacia? Então eu, a princípio, imaginei que o fato de eu ter visto pela primeira vez o corpo de Alcides, de eu ter dado, né, aquele alerta de que alguma coisa tinha acontecido na casa dele, talvez fosse por isso que eles queriam me ouvir. Então eu os acompanhei até a delegacia. Chegando lá, era para prestar um depoimento, pois fora eu que tinha encontrado o corpo dele. E eu então perguntei: mas vocês não querem a minha irmã também? Ela está trabalhando, ela vai comigo, ela também estava comigo no momento em que achamos o corpo do seu Alcides. Mas os 2 policiais falaram: não precisa, somente você basta. Fiquei com medo, porque eu jamais tinha colocado meus pés em uma delegacia. E eu não sabia o que era dar um depoimento. A minha mãe então falou: pode ir, filha, vai em paz, você não deve nada, qual o problema? Eu ainda falei: mas eu queria levar a minha irmã, mas os policiais não querem. Não, vai você mesmo, não tem problema nenhum. Chegando lá, eles me levaram para dentro de uma sala e começaram a dizer para mim que eu falasse a verdade. Que eu falasse a verdade, pois eu sabia quem tinha matado o Alcides. Que ele tinha morrido, inclusive, por minha causa. Porque havia 21 ligações anônimas para a delegacia dizendo que eu era responsável pela morte do seu Alcides. Nessa hora, eu entrei num desespero. Como? 21 ligações anônimas, dando conta de que foi eu a responsável pela morte do seu Alcides. O delegado, com uma arma em cima da mesa, fumando um cigarro atrás do outro, pedia para que eu confessasse o crime. Mas como? Confessar um crime que eu não cometi? E eu não sabia o que falar. Eu só falava que não foi eu. Eu era incapaz de matar alguém e muito menos o seu Alcides. Principalmente ele, que nunca tinha me feito nada de mal, que me conhecia desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Ele me conhecia desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Então o delegado me disse: você pode não ter cometido o crime, você pode não ter matado diretamente, mas você mandou matar. Então confesse. Eu comecei a ficar mais desesperada, porque eu não sabia do que eles estavam falando. Eu só queria minha mãe ali comigo. Eu só queria minha mãe ali do meu lado. E por mais que eu falasse que não era eu, eles continuavam me acusando, dizendo que eu confessasse, que a casa caiu, sabe? E isso e mais aquilo, que eles tinham certeza que era eu e um tal de Buiú. E eles falavam que éramos nós 2 que tínhamos matado o seu Alcides. Então eu perguntei: mas quem é esse Buiú? Eu não conheço nenhum Buiú. Porque eu não conhecia ninguém com esse nome, nem com esse apelido Buiú. O delegado olhava para minha cara e dava um sorrisinho, dizendo que não adiantava eu ficar escondendo, porque ele sabia que eu tinha gastado R$3.000 no cartão do seu Alcides e que ele tinha pegado o meu celular. O seu Alcides nunca me pagou nada, jamais tinha me emprestado um cartão de crédito, jamais. Que ele era aliás, era até conhecido como super mão de vaca, que quando o assunto era dinheiro, com ele não tinha amigo, com dinheiro ele não tinha amigo mesmo, ele não abria mão para nada, para ninguém.
Então eles me colocaram numa cela. Olha, falaram que iam me deixar ali para eu lembrar exatamente o que tinha acontecido. E eu então sentei perto da porta da cela e comecei a chorar, e comecei a falar: meu Deus, o Senhor sabe que eu não fiz nada, meu Deus, o Senhor sabe que eu não fiz isso com meu pai. Eu às vezes considerava o seu Alcides como meu pai. Então ali para Deus eu estava falando para ele: Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz isso com meu pai, me tira daqui. Eu quero minha mãe, meu Deus, eu quero a minha mãe aqui do meu lado, me tira daqui, Senhor. O Senhor sabe que eu não fiz nada disso com o seu Alcides, que eu considerava como um pai. O Senhor sabe, meu Deus, me ajuda, me ajuda. E na época eu já tinha um filho de 8 anos que tinha ficado na casa com a minha mãe. E eu ali pensando: eles vão me prender, o que vai ser do meu filho sem eu? Eles vão me prender, eu vou ficar aqui na cadeia. Olha, eu pedi a Deus que aparecesse a verdade, e que eu saísse dali. Então o delegado, dali uma meia hora, 1 hora, me chamou até a sala dele e olhou nos meus olhos e fez a pergunta: Renata, você lembrou alguma coisa enquanto você ficou ali na cela? Eu não lembrei de nada porque eu não tenho nada para lembrar. Você matou o seu Alcides, matou ou não matou? Eu, sem pensar 2 vezes, respondi: não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, eu só quero a minha mãe aqui do meu lado. Eu não fiz isso e nunca faria isso. Eu não seria capaz de fazer isso. Ele olhou para mim, deu um sorrisinho, sabe, talvez para distrair aquele momento ali, e falou: eu vou te liberar. Vou deixar você ir para casa, lá para sua mamãe. Mas você não pode sair da cidade. Você não pode viajar. Porque a qualquer momento, talvez tenhamos que ter você aqui de volta. Tá certo? Tá ouvindo? Tá bom, tá bom. Eu não vou para lugar nenhum mesmo, eu não vou viajar. Mas então só me deixe ir embora, me deixe ir para casa, eu quero a minha mãe. Eu não tinha R$1 no bolso. Estava sem o meu celular. E eles não queriam me deixar ligar para minha mãe vir me buscar. Então o delegado olhou para o escrivão e falou: deixa ela usar o telefone e seja rápida. Então eu liguei para minha mãe e ela veio me buscar. E começou o nosso desespero. Tenho uma prima formada em direito. Minha mãe ligou para ela e conversou com ela e perguntou o que poderia acontecer comigo. Essa minha prima, a advogada, disse que eu poderia ser presa por 30 dias, mas que ela ia ver o que estava acontecendo. Ela ia ver o que poderia se fazer para descobrir, enfim, o que realmente acontecia. No outro dia, saiu no jornal da cidade a matéria sobre o crime. E lá estava a minha inicial como suspeita. Eles não colocaram o meu nome, apenas as minhas iniciais como suspeita. Eu comecei a ficar com medo e não conseguia sair na rua. Minha mãe falava que não ia deixar ninguém me prender. Ninguém vai te prender. Meu padrasto chegou a dizer que se alguém viesse me prender, ele falaria que ele teria matado Alcides. Se alguém vier te prender, eu vou dizer: eu matei Alcides, para que ele, meu padrasto, fosse no meu lugar. E durante 1 mês, eu fui sendo acusada desse crime que eu não cometi. Eu não podia sair da minha casa, todos me olhavam, todos meio que apontavam: lá vai a assassina, lá vai aquela que matou. Todos os dias uma viatura descia na minha casa para ver se eu estava lá, se eu não tinha fugido. Soube que o sobrinho dele, o sobrinho de Alcides, que era do exército, chegou a ir próximo à minha casa tentar me matar. Mas com a graça de Deus, uma pessoa não permitiu que ele chegasse até a mim, dizendo a ele: tira isso da cabeça, ela está sendo acusada, mas injustamente, não vai fazer uma besteira, não vai fazer uma loucura dessa. Até que 35 dias depois, desceram 4 carros de polícia na minha casa, 8 horas da manhã.
Eu entrei no desespero tão grande e falei para minha mãe: eles vão me prender, mãe, eles vão me prender, eles vão me prender, não deixa, mãe, não deixa eles me levarem, mãe, eles vão me prender. No que então a minha mãe falou: eles só vão levar você, eles só vão te prender se eles me matarem. Se eles me matarem, ninguém vai te levar. Se tiver que passar por você, primeiro vão ter que passar por mim. Aquela mesma investigadora que me acusou e queria que eu assumisse um crime que eu não tinha cometido falou o seguinte: Renata, viemos aqui para te dizer uma coisa. Você pode levantar sua cabeça, pode respirar em paz. Acabamos de prender o assassino do senhor Alcides. Você está livre de qualquer acusação. As minhas pernas ficaram bambas. Eu caí no chão e comecei a chorar. Eu não conseguia falar, eu só chorava. A minha mãe então perguntou: quem matou o Alcides? Quem matou? Por que essa pessoa matou? Então a investigadora disse que foi o outro vizinho dele da chácara ao lado, um tal de seu Elias. Seu Elias, um homem muito temido ali na Redondeza. Ele era deficiente. Ele tinha os 2 pés virados para trás e andava sempre com uma peixeira na bota. Todos ali na Redondeza, de onde morava seu Alcides, todos ali naquele pedaço temiam o seu Elias. Qualquer coisa, o seu Elias falava em enfiar a faca. Qualquer coisa para ele, eu enfio a peixeira, eu enfio a faca sem dó e sem piedade. E que o seu Elias, naquela noite do dia 9 de janeiro, ficou com um ciúme, porque o seu Alcides havia dado um cigarro de palha para a mulher dele. E aqueles gritos que eu ouvi: para, era a mulher do seu Elias pedindo para que ele parasse. Para. E foi a própria mulher do seu Elias que denunciou o marido. Elias matou seu Alcides com 2 facadas, uma na nuca e outra na barriga. E tudo por causa de um cigarro de palha. Seu Alcides estava fazendo o cigarro de palha quando passou a mulher do seu Elias. Conversou qualquer coisinha e ele deu um cigarro para ela. Elias foi preso e eu tive a minha liberdade de volta. Mas mesmo assim, isso me afeta até hoje. Sinto medo de tudo. Fico triste. Tenho medo de conhecer pessoas, sabe? Aquele trauma, ficou o trauma. Eu nunca cometi crime algum. Eu defendia a minha inocência, mas me acusavam. Foram 21 ligações anônimas dizendo que era eu. Então a polícia achava que era eu, que aquilo era uma denúncia anônima, que tinha que ser eu tinha que dizer a verdade, eu tinha que falar que eu tinha matado, ou quem é que eu mandei matar. Agora, livre, eu não consigo ter paz. Livre dessa acusação, com a consciência tranquila de que não foi eu mesmo realmente que matei e nem contratei matador, mas assim mesmo ainda continuo presa. É como se você estivesse livre, mas ao mesmo tempo encarcerada, no medo, na vergonha, no trauma. Tive muitos pesadelos com seu Alcides. E fico muito chateada pelas 21 ligações anônimas dizendo que era eu que tinha matado o seu Alcides, que tinha sido eu. Sei que foi coisa de pessoas que não gostam de mim. Pessoas que queriam, de certa forma, me prejudicar. Mas hoje eu estou vivendo bem, graças a Deus, com meu filho que agora já tem 18 anos. Vivo com a minha mãe, com as minhas irmãs e, graças a Deus, a verdade se impôs. Essa é a minha história. História na qual a vida me colocou, a qual a vida escreveu. Só por causa de uma amizade com seu Alcides,
que não havia feito mal a ninguém, porém morreu assassinado, eu fui acusada. E, infelizmente, muitas pessoas pagam por crimes que não cometeram. Infelizmente, vejo muitas histórias de pessoas assim, pagando por crimes que não cometeram. E que por muito pouco eu também não fui para a cadeia por um crime que não tinha cometido. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O cigarro de palha e a acusação por um crime. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.